Jeremy, Jeremy? Kátia chamava com voz suave enquanto tocava o ombro dele com as mãos. Desculpe por perturbá-lo, mas vamos ter mais um bebê. Não há nada a desculpar. Há quanto tempo estou aqui? Esqueci minhas responsabilidades. Não se preocupe, não faz mais de 15 minutos. Seu descanso será pouco. Os bebês aqui sempre nasceram por atacado, pois foram concebidos na mesma época. Está brincando? Não pode ser. Não foram só 15 minutos. Talvez menos. Jeremy observou que o sol ainda estava no mesmo local no céu e os mesmos meninos brincavam no escorregador. O tempo parecia ter parado naquele campo, ao contrário dele, que vivera anos. Seguiu a anfitriã, enquanto questionava a experiência que o deixara confuso. Frau Katja, acha possível viajar no tempo? Os cientistas do Reich já tentaram inúmeras vezes, mas se conseguiram, guardaram segredo. Por quê? Tenho a impressão de ter feito isso, de ter estado em algum ponto da América, em plena era da escravidão. Conheci um homem muito mau que matava bebês, que eram gerados em grande escala por estes aqui, pelo fato de serem aleijados. Nota-se que sonhou com suas atividades. Fez 4 partos hoje. É normal que sonhe com bebês nascendo, campos de cultura humana. Mas era diferente. Os recém-nascidos eram negros e defeituosos. O outro extremo. Eu os matava e não fazia o parto. Continua no polo oposto. Sonhos são sempre assim. Não me pareceu sonho. Acalme-se, enfermeiro, pois Frau 022 precisa de você. Ela é uma mulher e tanto. Quase sempre traz gêmeos idênticos. Como se aqui houvessem pessoas diferentes além de mim. Kátia riu satisfeita. Jeremy lavou as mãos e os braços com muito sabão. Colocou um jaleco limpo sobre a própria roupa e retirou os sapatos antes de entrar na sala de parto. Frau 022 já estava devidamente preparada para dar à luz. E a exemplo dos outros, aquele foi mais um parto tranquilo. O bebê era loiro e robusto. Nenhuma novidade até ali. Mas quando foi colocado no colo de Kátia, esta soltou uma exclamação quase gritada ao forçar as pequenas pálpebras. Jeremy correu ao encontro dela e constatou que o pequeno filho do Führer era cego de nascença. Onde deveria constar a marca dos olhos arianos, não havia nada. Apenas o globo ocular branco, completamente branco, com algumas pequenas veias avermelhadas que pareciam relâmpagos riscando um céu de inverno. Frau 022 fechou os olhos quando Jeremy lhe colocou o filho aconchegado ao peito. Não quero vê-lo, disse a mãe. Leve-o rápido, tire-o daqui. Kátia correu a obedecer. Enrolando o menino em uma manta branca, deixou a sala. Enquanto terminava o trabalho, Jeremy quis saber o porquê a parturiense rejeitava o filho. Teria sido pela cegueira? O que vão fazer com o menino, então? As imagens da experiência vívida lhe vieram à lembrança. Pretendem matá-lo? Frau 022 chorava baixinho. Responda!
Ela nada disse, continuou chorando. Não, de novo não. Jeremy retirou o jaleco e o arremessou ao chão com força, como ato de protesto, e saiu da sala quase correndo no encalço de Katia. Esta caminhava com o bebê nos braços ao lado de Jorne. Esperem! Aonde vão com esse menino? Pretendem matar o pobrezinho? Saibam que se fizerem algum mal a ele, eu não ajudo em mais nenhum parto. Jeremy, aquele pesadelo realmente o impressionou, não? Katia sorriu amável. Imagine só. Não vamos fazer nenhum mal a ele. Só vamos levá-lo para mamar em outra mãe, até que Frau 022 esteja preparada para ver o defeito dele sem ter uma crise de rejeição. Nem em uma noite inteira de pesadelos eu teria tempo para tanta informação, quanto mais em 15 minutos. Mas isso não vem ao caso. Eu não admito que nada de mal aconteça a esse menino. Dê um nome a ele, Jeremy, um nome alemão. Rain. Quero que se chame Rain. Isso não é um nome. Quer dizer puro, cândido. Está bem, ele vai se chamar Rain. Desculpe pela acusação que fiz, Frau Katia. Realmente estou muito impressionado com o pesadelo. Estou cansado também. Vou tentar dormir. Se precisar de mim, não hesite em me acordar. Durma em paz. Vou cuidar de Rain pessoalmente. A noite caiu e não houve mais nenhum nascimento. Jeremy dormiu pesadamente e descansou das experiências recentes. Sarah e Ksenia aproveitaram seu sono para transmitir a ele energias benéficas para a grande meta a cumprir naquele campo. O sol chegou naquela manhã junto com a menina de 3 quilos e 500 gramas. A filha de Frau 004, depois de ter as pálpebras forçadas, revelou olhos arianos. Chorou forte e rapidamente estava mamando. Depois de liberar mãe e filha, Jeremy quis ver Rain. O garoto dormia quando ele chegou ao lado do berço. Seus lábios desenharam um belíssimo sorriso de alívio. O menino estava bem. Frau 012 teve a segunda bela menina daquele dia, em um parto tranquilo, como já era de praxe. Jeremy estava aliviado. O trabalho era muito simples ali, pois as mulheres eram saudáveis. Assistidas em todas as necessidades, tinham partos normais, rápidos e sem complicações. No final da tarde, nascia de Frau 016 a 8ª criança do dia, a 8ª menina. O coração do enfermeiro se acelerou descompassado ao olhar a criança, sem as mãos e com o lábio leporino. Observação: o lábio leporino, também chamado de fenda labial ou fissura labial, é uma malformação congênita que ocorre no período de desenvolvimento do embrião, onde o paciente apresenta uma comunicação buconasal devido à perfuração do palato. Frau Katia soltou um grito de pavor. Como pode? Isso não poderia estar acontecendo. Esses bebês são frutos de pais e mães perfeitos, belos e saudáveis. Como esses aleijados estão chegando? Como isso é possível? Onde está a falha? Não compreendo. Frau 016 também não quis ver a menina, que foi levada por Katia. Logo que terminou de cuidar da mãe, o enfermeiro se dirigiu ao berçário para ver a menina sem as mãos.
No berçário só estavam ela e Rain. Jeremy se abaixou para ver a pequena. Penalizado, olhou para as fissuras bilaterais que desfiguravam o rostinho dela. Os bracinhos haviam sido escondidos pelo manto. Lentamente, o neozelandês tocou as bochechas rosadas da menina e ouviu atrás de si a voz de Katia. Dê um nome a ela, Jeremy. Um nome alemão, é claro. Ele olhou para a bebê que dormia tranquilamente e, sentindo muita ternura, deu a ela o nome de Wace, que significa branca. A anfitriã, por mais estranho que possa parecer, concordou, perguntando apenas por que escolhia nomes tão estranhos para as crianças. Se soubesse o tamanho do meu vocabulário alemão, não perguntaria. Ambos riram. Nos dias que se seguiram, Jeremy dividia seu tempo entre os vários partos que aconteciam no dia e a atenção com os bebês especiais, principalmente o Ace, que não conseguia mamar devido à fissura lábio-palatal, o que consumia muitas horas para alimentá-la. Os demais bebês estavam muito bem e eram examinados sempre por ele, apenas por rotina, visto que não apresentavam nenhum problema. Neles, até as tão comuns cólicas que afligem mães e filhos eram amenas e esporádicas. Estava tudo tranquilo, até o dia em que uma das últimas crianças do campo chegou durante a madrugada. Tratava-se do bebê de Frau 010. A mãe havia tido uma gravidez normal e ganhara peso na medida certa. Ainda assim, deu à luz a uma menina de baixo peso. A pequena alemã era extremamente bela. Possuía cabelos dourados e fartos e olhos exatamente da cor que Katia esperava. Era muito, muito pequena. Pesava pouco menos de 2 quilos e media 40 centímetros. Parece uma boneca de tão minúscula, exclamou Katia, expelindo sua decepção por todos os poros. Parece um anjo, falou Katia. Só lhe faltou a lira. Só pode ser castigo. Mais uma inutilizada. Como se diz lira em alemão, Frau Katia? Leier. Mesmo pedindo ajuda para aumentar seu vocabulário, ainda escolhe nomes bizarros. Concorda? Faça como quiser. Só não a mostre a Frau 010. Uma terceira inquilina mudou-se para o berçário. Os demais estavam ao lado das mães em seus próprios quartos. Jeremy pediu a Johnny para ocupar o quarto ao lado, estar mais perto dos bebês. Conseguindo a permissão, juntou seus poucos pertences e se instalou rapidamente. A noite estava escura e alguns relâmpagos riscavam o céu da Alsácia. Os 3 bebês especiais dormiam tranquilos. Jeremy observava suas anotações e sorriu, feliz. De acordo com elas, faltavam apenas 4 partos, das Fraus 009, 011, 032 e 027. Estava quase cumprindo sua missão. Tudo o que desejava, embora o conforto naquele campo fosse inimaginável em tempo de guerra, era voltar para junto dos aliados. Frau Katia e Herr Journey, embora parecessem agradáveis, ainda eram alemães, e isso era inaceitável. Alemães! Droga, odeio alemães! Como eu os odeio! Olhou pela janela. O barulho da chuva era uma canção de ninar, mas ainda assim estava sem sono.
Ksênia o fez recordar-se do exemplar de O Misterioso Caso no Styles, um dos livros escritos em inglês que havia visto na casa, e o convenceu a iniciar sua leitura para matar o tempo em noites insones. Olhou para cada um dos bebês e sorriu, amoroso. Depois encostou-se devagar na janela para observar a chuva mansa. Sara olhou para Ksênia, apreensiva. A sugestão de buscar o livro no andar de cima ele havia aceitado, mas sua subida não poderia demorar mais. O momento era aquele. Era imprescindível que ele deixasse aquele andar exatamente naquele instante. Sara literalmente o empurrou em direção à porta. O enfermeiro chegou realmente a se desequilibrar. O susto o tirou do estado contemplativo em que a chuva e a paz das crianças dormindo o haviam mergulhado, e ele decidiu subir para buscar o livro. As duas trabalhadoras vibraram, sorrindo. Jeremy andou rápido pelo corredor amplo, e ao passar diante de um escritório de portas abertas, viu Jörn e Katia palestrando animadamente em alemão. Não entendeu uma só palavra e os dois não se interromperam. Ainda em conversação inflamada, acenaram para o rapaz, que retribuiu o gesto e seguiu em direção à escada. Ao vencer o primeiro lance, encontrou-se com uma gestante que descia, e ela imediatamente colou o indicador sobre os lábios em um pedido implícito para que não denunciasse sua presença. Algum problema, Frau 027? Ele sussurrou, conferindo seu distintivo. Talvez. Sei que vocês são mesmo muito parecidas, mas eu juraria que já fiz seu parto. Não compreendo que esteja grávida. É que fez o parto da minha irmã gêmea, Frau 010. Mãe de Leyer? Sim, minha sobrinha. Fiquei sabendo por fonte segura que ela está sob sua proteção. Sim. Posso conhecê-la? Claro, venha comigo. Não posso. Herr Jörn e Frau Katia não permitem ninguém neste andar além deles dois. Eu me instalei aqui sem problemas. Você não fala alemão. Aquela afirmativa assustou Jeremy, que muitas vezes já fora cometido de certo receio quanto ao casal chefe do campo. Chegara a ter certeza de que dariam cabo do primeiro bebê especial. Dirigiu-se até o escritório e, sob o pretexto de proporcionar silêncio para o berçário, fechou a porta com a permissão dos chefes. Em seguida, fez sinal para a mulher prosseguir. Frau 027 teve o rosto molhado pelas lágrimas ao ver Leyer. É uma pena. O que é uma pena? A menina ser de baixo peso? Não exatamente. É uma pena o que pode vir a acontecer com ela. Acha que um bebê tão minúsculo vai ser levado para o Führer? Ele quer uma geração perfeita. Esses bebês não têm chances. Concorda com isso, Frau 27? Não estaria aqui no berçário se concordasse. Não somos todas reprodutoras felizes do Reich. A maioria de nós não está nessa casa por opção. Não somos monstros que doam as crias para um bando de malucos que querem geminar o mundo e assassinar quem não se enquadra nesse padrão. Não somos todas assim. O povo alemão não é todo assim. Estamos sofrendo muito. Eu gostaria de ajudar.
Quando terminar de fazer os partos e voltar para os meus, vou pedir ajuda para libertar vocês e lhes devolver os filhos. Prometo. É muito ingênuo ou muito bom, a ponto de não enxergar a maldade. É exatamente por isso que você não vai sair daqui. O resto do mundo não pode saber deste projeto, nem dos campos de extermínio na Polônia. Por isso, estão destruindo os cadáveres e exportando os bebês. Mas quanto aos defeituosos, não seja inocente, enfermeiro. Eles vão morrer. Você também. O chão desapareceu sob os pés do neozelandês. Ele era testemunha de um projeto desumano do nazismo. Como pudera acreditar naqueles alemães? Mas então, como acreditar nesta? Como vou saber qual de vocês está mentindo? Não há como saber, e saber não vai ajudar. Você nunca vai voltar para junto dos aliados. Vai ser um homem morto assim que fizer o último parto. Então, será por isso que Frau Katia pediu um relatório de quantos partos ainda faltam, a data provável e coisas assim? Com certeza, eles querem acabar com você e esses bebês o quanto antes. Mas não podem fazer isso antes de os partos acabarem, pois precisam de você para fazê-los. Fuja daqui, deixe esses partos. Mas eu quero fazê-los. Nunca deixaria de ajudar nenhuma de vocês. Não posso fugir. Além disso, se nascer mais algum defeituoso, vão assassiná-lo. Não, não posso. Você não pode fazer nada. Ou foge enquanto ainda existem gestantes, ou morre quando elas acabarem. Não, tem de haver um jeito de sairmos todos vivos daqui. Eu e os bebês. Isso, claro, se você me ajudar. Saio daqui levando sua sobrinha para que ela tenha uma chance. Está disposta a correr um risco, Frau... Qual é seu nome? Não é um número, eu sei. Vou fazer o que for preciso para ajudar você e esses pequenos inocentes. Quem sabe assim eu consiga acabar com os pesadelos que tenho desde a infância. Quanto ao meu nome, é difícil até mesmo de dizer em tempos de guerra. Rio. Eu me chamo América. A pronúncia da alemã tinha o som de 2 R's. O neozelandês achou-a engraçada e repetiu, imitando o sotaque. América? Isso, América. O que vamos fazer, então? Os dois começaram a planejar. Sara e Ksenia se aproximaram deles e começaram a lhes infundir as ideias necessárias para o projeto. Muitas eram captadas de maneira truncada e descartadas imediatamente, até que depois de várias tentativas, eles, os 4, conseguiram articular um plano passível de sucesso. Antes de ele acompanhar a comparsa até o andar superior, repassaram o plano muitas vezes para não deixar escapar nenhum detalhe. Tentaram calcular cada obstáculo imaginável, desde um dia de chuva até um flagrante por parte dos líderes do campo. Tudo estava minuciosamente cronometrado e organizado em pormenores. Bagagem, provisões e transporte. Tudo foi repassado. Ficaram satisfeitos com a decisão final. Jeremy ajudou a América a descer sem ser percebida e voltou para o quarto. A tensão não o deixou adormecer.
nem mesmo se concentrar na leitura. O pensamento fervia em torno de sua ingenuidade. Como pudera ser tão tolo em acreditar que sairia dali com vida? Realmente, um plano tão racista e audacioso não poderia deixar de ser secreto. Mas ele precisava contar ao mundo o que estava acontecendo. Precisava ajudar aquelas mulheres e crianças.